Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje na terceira aula nós vamos trabalhar com um assunto muito importante. A primeira atividade do ciclo de vida de software, que é a análise de requisitos. Lembrando, nós trabalhamos o ciclo de vida na aula anterior. Falamos que o ciclo de vida é composto por 4 grandes atividades. Análise dos requisitos, onde nós estudamos qual é o problema. Projetos dos sistemas, onde estudamos uma solução para esse problema. A codificação, onde nós vamos escrever o código para resolver esse problema. E os testes, que vão avaliar se essa implementação corresponde aos requisitos. Hoje, então, nós vamos nos concentrar nessa primeira fase, que é a análise de requisitos. Acompanhe comigo no próximo slide os principais objetivos da aula de hoje. Iremos analisar os principais problemas do software. Também abordaremos o papel do analista no processo de desenvolvimento de software. Vamos entender o que são requisitos de software. Também trabalharemos sobre a primeira atividade do desenvolvimento de software, que é a análise de requisitos. Vamos abordar sobre o custo de correção e erros de um software. Por fim, vamos aprender a definir requisitos utilizando o diagrama de caso de uso da OML. Importante dizer que nós vamos trabalhar nessa aula com análise de requisitos, mas de uma forma mais geral, até também para podermos abordar toda a ementa dessa disciplina. Mas vocês terão uma disciplina ainda esse semestre voltada especificamente para requisitos de software, a disciplina Processos e Requisitos de Software, onde vocês irão aprofundar mais no assunto. Para começar a estudar sobre análise de requisitos, precisamos compreender a sua grande importância no processo do desenvolvimento de software. Para percebermos isso, vamos analisar os principais problemas do software e alguns casos clássicos de falha de sistemas por causa principalmente da má elaboração dessa etapa. Analise comigo aqui nesse próximo slide. Os sistemas apresentam em muitas situações diversos problemas: qualidade, produtividade, manutenção, confiabilidade, segurança. São problemas que normalmente vêm da etapa da análise de requisitos. Se não fizermos um bom levantamento de requisitos, ou seja, se você não identificar claramente que eventos o sistema vão responder e como devem ser essas respostas, dificilmente você vai fazer um bom projeto, uma boa codificação, e seus testes dificilmente vão ter efetivamente gerar um sistema que seja útil para o usuário. Os objetivos da análise de requisitos é deixar cada vez mais claro aquilo que o usuário precisa para que o sistema seja desenvolvido segundo a essas necessidades. As causas de muitos problemas de desenvolvimento de software vêm da dificuldade do entendimento do cliente, do que a equipe de desenvolvimento está fazendo e o que o cliente realmente deseja para o sistema. Essa relação mais forte entre esses dois lados, cliente e equipe de desenvolvimento, acontece justamente na análise de requisitos. Ter um entendimento perfeito dos requisitos do sistema é fundamental para o resto do desenvolvimento. Olha só que interessante esses casos clássicos de falha de sistemas justamente por causa da análise de requisitos. Houve um problema, alguns anos atrás, no aeroporto de Denver, nos Estados Unidos, que uma grande quantidade de malas foram perdidas por causa de um erro no sistema de distribuição de bagagens do aeroporto. Esse erro causou a perda de mais de 50 milhões de dólares. Outro caso clássico, talvez um dos casos mais conhecidos, foi do sistema de ambulância de Londres. Foi desenvolvido um sistema para controlar a localização e os despachos de ambulâncias para emergências, mas em determinado momento esse sistema teve uma pane generalizada por causa de um requisito que foi mal entendido. Isso fez com que as ambulâncias simplesmente parassem durante um tempo. Isso gerou uma série de problemas, como vocês podem imaginar. E o caso mais clássico, talvez o mais conhecido, é o caso do foguete Ariane 5, que foi um foguete lançado pela comunidade europeia, e que dentro dele carregava 5 satélites. Em determinado momento foi preciso explodir esse foguete, porque ele saiu da trajetória que era planejado e que provavelmente iria cair em uma região possivelmente habitada. Então foi uma quantidade enorme de dinheiro perdido por causa dessa má interpretação dos requisitos. Entender a importância da análise de requisitos, um problema de requisitos pode ter um custo tão alto como um foguete e 5 satélites. Pode ser muito caro errar nos requisitos. Mas você pode pensar, mas o sistema que eu vou desenvolver não vai ser um sistema para controlar um foguete. Pode ser que não, mas cada vez mais as empresas dependem dos sistemas para funcionar bem. E um erro nos sistemas desse pode causar uma perda enorme. Embora não estamos construindo software para controlar foguetes, ambulâncias, muitas vezes pensando no tamanho da empresa e o tamanho do problema que pode causar, quando relacionado ao sistema, temos que levar muito em consideração e tomar muito cuidado em fazer nossos requisitos, porque se eles estiverem errados, todo o resto do nosso desenvolvimento vai estar errado também.
Mas para fazermos um bom levantamento de requisitos, precisamos enfrentar esse bicho chamado cliente. Agora, quem são nossos clientes? Vamos analisar nesse próximo slide. Para muitos nós desenvolvedores, o cliente pode ser o cara que vai estar sentado ao nosso lado. Nós vamos estar desenvolvendo para alguém muito próximo, ou nosso cliente pode ser uma entidade totalmente longe, do outro lado do mundo. Se eu estou em uma empresa de desenvolvimento de software, meu cliente normalmente é outra empresa, que não está muito próximo de mim, que eu não tenho contato toda vez que eu preciso, que não é tão imediata assim, e eu não posso usar todo o tempo que gostaria dessa pessoa. Dessa maneira, preciso de um meio para otimizar o tempo com essa pessoa. E a engenharia de requisitos procura meios para oferecer isso. Em algumas situações, posso assumir que o cliente vai estar em todo o processo de desenvolvimento de software, próximo à equipe de desenvolvimento. Mas essas situações são raras. Mas de qualquer maneira, os desenvolvedores de software não pensam como seus clientes. Se você juntar um grupo grande de desenvolvedores, todos pensam mais ou menos da mesma maneira. Todos entendem mais ou menos como funciona a lógica do sistema computacional. Todos conseguem conversar sobre essa lógica. Todos conseguem pensar a mesma forma como abordar o problema. Mas os clientes não trabalham com isso, não pensam o tempo inteiro sobre isso, não vivem isso no seu cotidiano. Os clientes pensam de maneiras muito diferentes. E pior ainda, diferentes uns dos outros. Então você, enquanto analista, tem a responsabilidade de levantar os requisitos e tentar colocar em uma linguagem que tanto você como desenvolvedor, como ele como cliente, possa entender o que está escrito ali naquele documento. E possa chegar na conclusão de que um entendeu do outro. Isso vale para os dois lados, não só para o cliente falando e o desenvolvedor escutando, mas também o desenvolvedor mostrando aquilo que entendeu do cliente e o cliente confirmando que aquilo que ele entendeu está correto. O analista com experiência no domínio da aplicação, se for esse o caso, ele pode até mesmo dar sugestões, dar opiniões, criticar aquilo que o usuário está colocando como funcionalidade. O analista com experiência no domínio da aplicação, se esse for o caso, ele pode até mesmo dar sugestões, dar opiniões, criticar aquilo que o usuário está colocando como funcionalidade necessária para o sistema. Então essa relação ela é bilateral, é muito importante que isso aconteça. O analista tem que estar apto tanto a escutar o cliente, quanto a colocar seu entendimento, suas sugestões, em uma linguagem que o cliente seja capaz de entender. Nesse sentido, vamos analisar agora o papel do analista de sistemas. O papel do analista ou especificador de requisitos está em entender aquilo que o cliente está informando sobre as necessidades, sobre as demandas, sobre os requisitos que o sistema deve atender. Representar esses requisitos de uma forma que os outros desenvolvedores da equipe possam também entender para poder criar o projeto e implementar da melhor forma. Então o principal papel do analista de sistemas ou especificador de requisitos é ser um tradutor entre a linguagem do cliente para o restante da equipe de desenvolvimento e traduzir essa informação vinda da equipe de desenvolvimento para o cliente. Até aqui falamos muito de requisitos de software, mas o que vem a ser requisitos de software? Vamos responder essa pergunta agora nesse próximo slide. Os requisitos são declarações daquilo que o sistema deve fazer. Os requisitos são identificados a partir das demandas dos usuários e das restrições específicas da organização. Então, no momento que estamos escrevendo os requisitos, nós temos que caracterizar ou identificar quais são as funções que o sistema deve oferecer ao usuário, dentro das restrições ou segundo as demandas impostas pela organização, para que esse sistema possa ser útil para esse usuário. Ótimo, agora deixamos bem claro o que são requisitos de software. Agora vamos analisar algumas de suas principais características e dar alguns exemplos. Então o requisito deve ter, entre várias outras características, descrever uma funcionalidade que é perceptível para o usuário. Analise o exemplo dessa característica. O editor de texto deve conter um verificador de ortografia. Outra característica é a propriedade geral do sistema. Analise esse exemplo. O sensor deve ser verificado 10 vezes por segundo. Um requisito também pode descrever uma restrição que deve ser aplicada sobre o processo, a forma que o sistema vai ser desenvolvido. Então, por exemplo, eu posso restringi-lo de modo que o sistema tem que ser totalmente desenvolvido com produtos de software livre. Isso é uma restrição. A análise de requisitos é também onde nós vamos pensar no problema,
A etapa de análise de requisitos é onde nós vamos olhar para o problema que nosso sistema deve resolver e partir dessa observação, na análise do problema, identificar os requisitos que o sistema tem que atender. Nesse próximo slide, temos algumas dicas de como pensar no problema do usuário. Primeiramente, temos que descrever o que será tratado pelo software. Também é interessante analisarmos e descrevermos como é feito os procedimentos atualmente na empresa. Importante identificar todos os usuários que vão trabalhar com o futuro sistema. Além disso, identificar as necessidades desses usuários. Além das características desejáveis dos sistemas, precisamos analisar as características não desejáveis. Como exemplo, as telas do sistema não devem ter mais de 3 cores para não confundir os usuários ao utilizar o sistema. Outro detalhe importante na visão do usuário, quais os benefícios esperados pelo sistema. Além disso, precisamos, através das demandas do cliente, estabelecer os prazos e os custos prováveis. A análise de requisitos vai ter como objetivo também construir um modelo simplificado do sistema. Mas simplificado por quê? Porque é mais barato. Ainda não chegamos na fase de investir muito no desenvolvimento desse sistema com base nos requisitos, com base nos prazos, nos custos, nas demandas e com os desejos dos usuários. Nós vamos identificar quais desses requisitos que foram levantados que vão efetivamente fazer parte do sistema. Aí, com base nesses modelos de requisitos, nós vamos refinar esse modelo e introduzir características computacionais. Aí sim, partir no desenvolvimento completo. Todo o processo de análise de requisitos é um processo de comunicação. E essa comunicação é ótima para comunicar os requisitos, mas ela também pode trazer uma série de problemas. As pessoas falam línguas diferentes. O desenvolvedor de software fala em língua próxima ao computador. Usa muitas vezes termos que são da computação. Os usuários muitas vezes não entendem esses termos. Hoje em dia, nós vivemos em um contexto onde os usuários estão mais próximos ao computador. Se você falar de botão ou janela, quase todas as vezes o usuário sabe disso. Mas existem termos na computação que não é bem assim. Nesse próximo slide, vamos abordar sobre essas principais dificuldades, sobre essa extração de requisitos. É fundamental que o analista tenha consciência desse problema de comunicação e que ele tente resolver isso na linguagem que o usuário entende. E por sua vez, que o analista busque entender a linguagem do usuário. O usuário está acostumado com aquele ambiente dele. Ele não quer sair do ambiente dele para entender a linguagem computacional. O analista é que tem que mover do ambiente computacional para um ambiente do usuário. Entender os jargões, a forma que o usuário se comunica naquele domínio. O analista também tem que entender que o próprio usuário não sabe muito bem exatamente o que ele quer. A introdução do sistema na vida de um usuário muda a forma que o usuário vai trabalhar e com isso, só depois que o usuário tem uma primeira ideia do que o sistema vai oferecer para ele. Ele vai entender mais claramente o que ele precisa, o que o sistema poderia oferecer para ele. Aí isso faz com que mais tarde no processo de desenvolvimento surjam os requisitos e que esses requisitos têm que ser integrados no processo de desenvolvimento, como nós falamos na aula anterior. Essa foi uma das principais razões do surgimento do desenvolvimento incremental. Esses fatores trazem uma série de dificuldades no levantamento de requisitos, que pode levar a uma extração de requisitos falsos, que causam muitos problemas. Vamos analisar esses problemas agora nesse próximo slide. Um dos problemas em se levantar requisitos falsos é a má especificação. O desenvolvedor projetar algo mais complexo do que realmente seria necessário para aquele usuário. Esquecer determinados requisitos que eram óbvios para os usuários e, por serem óbvios, ele achou que o desenvolvedor naturalmente saberia aquilo. Baixa confiabilidade do sistema, porque o sistema não foi feito para atender todos os requisitos que o usuário pediu. Enfim, isso tudo vai levar desgaste dentro da equipe de desenvolvimento de software e na relação entre a equipe e seus clientes. Tudo isso gera pressão e vai gerar complicações gerenciais para o desenrolar do sistema. Isso pode chegar até o ponto extremo do cancelamento do projeto de desenvolvimento de software. Então, é essencial que os requisitos estejam bem levantados, que haja um esforço muito grande na identificação clara dos requisitos, daquilo que tem que fazer, para que depois, no resto do desenvolvimento, possa assumir um caráter assim mais técnico, mas um caráter técnico baseado nos requisitos em demandas reais, demandas bem atendidas. Percebemos até aqui que é extremamente importante essa primeira fase de análise de requisitos para todo desenvolvimento de software. Agora vamos analisar nesse próximo slide um dado importante, descoberta por uma pesquisa feita por um americano chamado Tom DeMarco.
um engenheiro de software, um dos mais renomados do mundo. 56% dos erros em um sistema pode ser ligados a problemas na fase de identificação dos requisitos. Eu já comentei sobre essa característica da primeira aula, mas para reforçar aqui o conceito, quanto mais tarde identificarmos um problema no processo de desenvolvimento, mais caro é para corrigir esse problema. Mas por quê? Porque eu já desenvolvi muito mais coisas, e muitas dessas coisas foram baseadas no entendimento incorreto feito lá atrás. Então, por exemplo, se eu introduzir um erro na análise, meu projeto, que está baseado na análise de requisitos, vai estar com esse erro. Minha codificação, que vai estar baseado no projeto, vai estar com esse erro. Os meus manuais para o usuário também estarão com esse erro. Então, se eu identificar meu erro só lá na etapa de codificação, eu já fiz a análise errada, o projeto errado e a codificação errada. Não significa que tudo seja errado, mas quer dizer que tem partes ali daquela análise, daquele projeto, daquele código que estão errados, porque os requisitos tinham sido entendidos incorretamente. Então, quanto mais tarde identificarmos um problema, mais caro é a correção desse problema. Quando se começou em meados lá da década de 70 a se levantar requisitos, se pensava apenas que o sistema deve fazer, analisava o domínio do problema e buscava listar coisas que o sistema deveria oferecer para atender aquelas demandas e apresentar uma solução para aquele domínio. No slide a seguir, vamos conhecer um diagrama de caso de uso, que atualmente é muito utilizado em fase de análise de requisitos. A grande mudança, utilizando as técnicas de caso de uso para se levantar requisitos, foi agregar uma informação a mais a essa lista de coisas que o sistema deve fazer. Essa informação a mais nos diz para quem essa determinada tarefa vai servir. Então, quando nós falamos de análise de requisitos com caso de uso, também levamos em consideração não só o que o sistema deve fazer, mas quem vão ser os beneficiados por essa ação, por essa funcionalidade do sistema. Nesse sentido, então o papel dos atores, como nós vamos falar daqui a pouco, que são as pessoas, sistemas ou até o próprio hardware que estão em volta do sistema, então o diagrama de caso de uso vai juntar aquilo que o sistema vai oferecer para aquilo que ele vai utilizar. Quem vai beneficiar disso? Embora pareça pouca coisa, isso trouxe uma mudança muito grande. A principal mudança aqui é que você passa a julgar mais claramente a relevância de cada requisito, pois agora que sabemos para quem o sistema vai ser e para quem o sistema vai proporcionar determinada funcionalidade, nós podemos chegar para essas pessoas e definir claramente se esses requisitos são realmente necessários. Com isso, podemos cortar alguns requisitos que não são tão necessários, alguns requisitos que vão exigir que o sistema demore muito mais tempo do que esperado para ser feito. Enfim, nós podemos podar melhor o sistema, principalmente moldá-lo para os recursos que estão disponíveis, tanto com relação ao tempo quanto a relação ao dinheiro. Interessante entendermos que o diagrama de caso de uso não é só utilizado na primeira etapa. Esse diagrama é importante, na verdade, em todo o processo. Vamos analisar essa característica. Podemos dizer que o diagrama de caso de uso é uma espinha dorsal do sistema, pois além de determinarmos os requisitos do sistema, também cria um modelo de análise. Através desse modelo, fica mais compreensível para o usuário entender o que realmente o sistema vai fazer. Normalmente, o desenvolvedor também utiliza esse diagrama para implementá-lo. Além de tudo isso, com o diagrama de caso de uso, o gerente desse projeto consegue gerenciar melhor com relação ao custo, ao tempo e ao cronograma. Não esquecendo que o tester, que é a pessoa, o grupo responsável pelos testes, consegue elaborar da melhor forma seus casos de testes, usando o velho e bom diagrama caso de uso. Acredito que vocês já entenderam a grande utilização do diagrama de caso de uso, mas ainda temos mais funcionalidades para esse diagrama. Vamos analisar mais algumas dessas utilidades nesse próximo slide. Então, toda a liga do sistema é dada pelos casos de uso. O diagrama de caso de uso também é utilizado para a comunicação com os usuários finais e especialistas do domínio da aplicação. Ele também é o ponto que dá a junção entre o mundo dos usuários, dos especialistas desse domínio e o grupo de desenvolvimento. Então ele vai tentar garantir o entendimento bilateral dos requisitos entre o usuário e o desenvolvedor, criando um modelo que possa ser lido, mais que isso, que possa ser entendido pelos dois lados, e é utilizado para dar andamento para o resto do processo de desenvolvimento de software. Ele também, muitas vezes, é utilizado como contrato de desenvolvimento do sistema. Mas por que isso? Porque ali, em última análise, é tudo que o sistema deve fazer.
Então, muitas vezes, os clientes e os desenvolvedores, com base nesses casos de uso, conseguem ter um guia. Se todos os casos de uso forem implementados, então está seguindo da maneira correta o contrato. Outro aspecto, ele vai ser utilizado internamente pela equipe de desenvolvimento para entender como o sistema deve interagir com o mundo, garantindo que todos os requisitos foram identificados. Importante, hein? Diagrama de casos de uso para todo o processo de desenvolvimento de software. Agora vamos começar a ver seus componentes, começando pelos atores. Acompanhe comigo nesse próximo slide. O ator representa qualquer elemento que interage com o sistema. Na prática, o ator é qualquer elemento que não é parte do software em si. Ele não está dentro do software, mas que oferece informação ou retira informação do sistema. Nota isso no sistema de informação. Mas o que é sistema de informação? Sistema de informação é um sistema que recebe um grande volume de dados, que faz processamentos. Nesse sentido, os atores são os que vão oferecer dados ou que vão retirar informação do sistema. Vão usar informações que o sistema oferece. Eles não estão dentro do sistema, mas eles usam os sistemas para apoiar as atividades. Os atores podem ser de 3 grandes grupos. Pode ser pessoas, 95% dos atores dos sistemas em geral são pessoas. Pode ser também equipamentos ou outros sistemas que trocam informação com esse sistema atual. Então esses 3 elementos formam os grupos dos atores. Pessoas interagindo, oferecendo e retirando informação, equipamentos de hardware. Pensa, por exemplo, em um sensor que está monitorando um alto-forno de uma empresa de siderúrgica. Ele fica lá monitorando, ele está lá injetando informações no sistema o tempo todo. E o último caso são sistemas que já existem na empresa, que já estão instalados, já estão em operação no ambiente do usuário. Mas porventura o sistema que está sendo desenvolvido atualmente vai precisar trocar informações com outros sistemas. Lembrando, normalmente os sistemas que mais usamos no dia a dia, os atores, são usuários que interagem com o sistema. Dando continuidade nessa ideia, vamos definir alguns detalhes importantes sobre os atores nesse próximo slide. Acompanhe comigo. Então o sistema pode ter diversos tipos de usuários. Pensando em pessoas, nós estamos preocupados em identificar se é Pedro, se é Paulo ou Maria que vão interagir com o sistema. Nós estamos preocupados com os papéis dessas pessoas. Então eu tenho algumas pessoas que trabalham com o papel de gerente, outras pessoas que trabalham com o papel de vendedores, outras pessoas que trabalham com o papel de recepcionista, outras pessoas que trabalham com o papel de hóspede de um hotel. O mais importante aqui não é identificar quem é a pessoa. Eu quero saber qual é o papel que ela cumpre no sistema. Esse papel que o ator, cada tipo de usuário tem interesse em um subconjunto das funções que o sistema pode oferecer. Porque cada tipo de usuário da empresa cumpre determinadas tarefas. Nesse sentido, nós queremos identificar as funções que vão ser oferecidas pelo sistema e a quem são úteis para cada um dos papéis. Então os atores vão poder lançar informações do sistema, eles vão poder retirar informações do sistema ou as duas coisas. É através dos atores que o sistema recebe informações e para os atores que o sistema existe. Se não tiver ator, o sistema não é necessário, se ele não vai receber nenhuma informação do meio exterior. Então por que ele é usado? Precisamos lembrar que existem 3 tipos de atores: pessoas, hardware ou software. Porque muitas vezes nós vamos ter sistemas que nós vamos olhar para ele e falar, poxa, esse sistema não recebe nenhuma informação no meio externo. Isso não é verdade. Pensa no sistema de gestão eletrônica do carro. Esse é o tipo de exemplo que não vai ter interação de uma pessoa, mas ele tem interação de uma série de outros equipamentos que estão em volta dele. Aceleração, freio, combustível, tudo isso ele vai ter sensores para medir e tomar suas decisões. Embora não exista nenhuma pessoa interagindo com o sistema diretamente, nós temos itens, hardware ou outros sistemas que estão em volta dele. Tudo isso deve ser levado em consideração. Então sempre pensar, o ator pode ser uma pessoa, um sistema ou pode também ser um equipamento. O símbolo que representa um ator, no diagrama de caso de uso, é o boneco palito. Esse símbolo vai ser sempre acompanhado com o papel que o ator tem no sistema. Então, normalmente, desenha o bonequinho, o palito, e embaixo dele coloca o nome do ator e o papel que ele vai cumprir no sistema, como vocês estão vendo nesse exemplo do slide. Maravilha! Agora eu sei como que é o símbolo dos atores, do diagrama de caso de uso, esse bonequinho bonitinho de palito, e que podemos ter 3 grandes grupos de atores, que são os usuários, os hardwares e os sistemas.
mas eu preciso saber identificar quem são os atores para criar esse diagrama. Isso normalmente é uma dificuldade. Por isso, precisamos de ter algumas dicas. Nesse próximo slide, vamos entender um pouco mais de como identificar os atores. Normalmente, identificamos atores através de entrevistas com o cliente ou com especialistas do domínio. Aqui temos algumas perguntas que podemos fazer para ajudar na identificação dos atores. Quem está interessado em determinada operação? Onde o sistema será utilizado? Quem será beneficiado pelo sistema? Quem fornece suporte ou manutenção para o sistema? Outra pergunta importante, os sistemas utilizam recursos externos? Podemos perguntar também na entrevista se diversas pessoas realizam o mesmo papel no sistema. O diagrama de caso de uso é formado por quais componentes mesmo? Isso mesmo, atores e casos de uso. Já vimos sobre atores, agora vamos entender sobre use cases ou caso de uso. Bora para o próximo slide? Um caso de uso é um conjunto de ações, incluindo variantes dessas ações, que o sistema deve realizar para oferecer um benefício palpável, observável pelo usuário. Então nós queremos saber qual é o diálogo entre o sistema e os atores, para que esses atores possam observar um benefício do sistema. Agora, o que é um benefício do sistema? O benefício do sistema pode ser algo bem simples, como o sistema registrou algo nos sistemas de informação, ou pode ser algo mais complexo, como através dessas informações o sistema controla os pagamentos. Um caso de uso é um conjunto de ações, incluindo variantes dessas ações, que o sistema deve realizar para oferecer um benefício palpável, observável pelo usuário. Então nós queremos saber qual é o diálogo entre o sistema e os atores, para esses atores possam observar o benefício do sistema. Agora, o que é o benefício do sistema? O benefício do sistema pode ser algo bem simples, como o sistema registrou algo no sistema de informação, ou pode ser algo mais complexo, como através dessas informações o sistema controla os pagamentos dos funcionários de uma multinacional com 20 mil funcionários. Outra característica do caso de uso, ele é um diálogo. Quer dizer, o sistema não trabalha sozinho, o sistema interage com os atores, recebe informação, armazena informação, retorna informação para o ator. Assim se caracteriza o caso de uso. Um caso de uso representa uma situação do uso do sistema. Ele mostra um diálogo entre o sistema e o ator e é baseado no cenário efetivo do uso do sistema. Uma grande vantagem do caso de uso para levantar requisitos é que ele tende a mostrar alguma coisa tal como ela é. Vai acontecer. Todo caso de uso é disparado por um ator. Todo caso de uso é disparado por um ator. Começa porque um ator quis que ele começasse. Esse ator é chamado de ator primário. É o conjunto de casos de uso de um sistema que representa todas as operações. Maravilha, tudo certo. Entenderam o que são esses use cases ou casos de uso. Vocês devem estar perguntando, tudo bem, entendemos. Mas professor, o ator é representado pelo aquele bonequinho magrelinho, né, aquele bonequinho palito. E o use case, qual é o símbolo dele? Opa, vamos ver agora nesse próximo slide. Os casos de uso são representados por uma elipse e com o nome que identifica a ação dele no meio. Por exemplo, um sistema de consultório médico pode-se marcar consulta, cancelar consulta. Para identificarmos os casos de uso, normalmente é um pouco mais complexo que a identificação dos atores, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Vamos apresentar agora como identificar os casos de uso. A ideia é que você comece a identificar os atores e depois a função de cada ator realiza no sistema. Aqui algumas perguntas que vão guiar na identificação dos casos de uso. Quais as funções de cada ator? Que atores criam, altera, remove as informações? Algum ator deve ser informado de alguma mudança externa? Ou ainda, algum ator deve ser informado de alguma ocorrência no sistema? Normalmente essas perguntas ajudam muito na identificação dos casos de uso. Mas para desenvolvermos o diagrama de casos de uso, para dar apoio nessas etapas do processo de desenvolvimento de software, precisamos entender outro detalhe importantíssimo. Qual é a relação entre atores e casos de uso? Vamos ver como isso funciona agora nesse próximo slide. O diagrama de casos de uso é composto pelo ator e pelo caso de uso. Mas como esses caras se falam? Como é a relação entre eles? Normalmente no diagrama de casos de uso, nós traçamos uma linha entre a elipse, que representa o caso de uso, e o bonequinho palito, que tem interesse na troca das informações. Traçando uma linha entre ator e o caso de uso, você está relacionando os dois. Significa que aquele ator participa daquele caso de uso, ou seja, participa do diálogo entre ator e sistema.
Então, normalmente, traçamos uma reta entre esses dois elementos? É importante perceber que a informação navega nos dois sentidos dessa reta. Em algumas situações, o ator só está recebendo informação para o sistema, ou só recebendo informação. Nesse caso, precisamos relacionar os dois com uma seta. Imagina alguns de vocês perguntando: professor, mas ainda não entendi esse tal diagrama de caso de uso. Afirmo para vocês, agora vocês vão compreender completamente, porque vamos praticar um pouco. Bora praticar? Acompanha comigo na leitura desse cenário. A atendente da biblioteca realiza um empréstimo de um ou mais livros ao leitor apto a emprestar livros. O empréstimo é válido por um determinado período de tempo, de acordo com o tipo de leitor. Os livros são levados pelo leitor e marcados como emprestados. A bibliotecária tem acesso a incluir novos livros. Além disso, ela que faz compras de novos livros para a biblioteca. E aí, conseguiram identificar os atores e os casos de uso? Vamos lá para o diagrama desse cenário. Nesse próximo slide tem uma resolução. Olha só como ficou. Nós temos 3 atores: leitor, atendente e bibliotecária. O leitor ele tem acesso direto com o sistema através do caso de uso consultar livro e acesso aos casos de uso emprestar livro e devolver livro pelo atendente. O ator atendente tem acesso direto ao sistema através dos casos de uso, emprestar livro e devolver livro. Por fim, o ator bibliotecária tem acesso ao caso de uso incluir livro e comprar livro. Legal, né? Agora vamos para uma atividade em sala. Vamos praticar? Nos 3 próximos slides nós temos um estudo de caso de uma locadora de automóveis. Vamos ler esse cenário juntos e depois vocês vão dividir em grupos de no máximo 5 pessoas e desenvolver esse cenário. Depois vocês podem ir pausando esse vídeo para analisar com mais detalhes sobre esse estudo de caso. Vamos começar? Estudo de caso, locadora de automóveis Aluga Aqui. A empresa Aluga Aqui está no mercado de locação de veículos há vários anos e cada dia que passa, o proprietário, o Sr. Domingos, percebe que existe necessidade de construção de um sistema para controlar locações, veículos, clientes, etc. Pois bem, para executar o serviço, o Sr. Domingos resolveu, juntamente com o seu funcionário, contratar o serviço da empresa Car System para informatizar a empresa. Tal empresa possui organização e comprometimento com seus clientes, entregando seus produtos no prazo e atendendo às necessidades de cada cliente. Para que isso seja possível, conta com um processo de desenvolvimento bem definido e um sistema documentado. Chegou o momento, pois o analista de sistemas, você, da empresa Car System, marcou uma entrevista com o Sr. Domingos para levantar os primeiros requisitos. Durante a entrevista, o Sr. Domingos descreveu o que a empresa precisa: controle dos clientes, controle dos veículos, abastecimentos, revisões, locações, cálculo de multas por locação de veículos. Informou também que os veículos estão alocados no pátio, separados por marca, ano, modelo e adicionais. Direção, CD. Sendo assim, o proprietário da locadora necessita de um registro de todos os seus fornecedores para facilitar o contato com os mesmos. Os 4 funcionários da empresa irão utilizar o sistema, além do próprio Sr. Domingos, que é o dono e gerente. Durante a conversa com o Sr. Domingos, ele descreveu alguns problemas: grande dificuldade no controle dos carros alocados, reservados e recebimentos, dificuldade em manter o histórico de alocação, revisão e abastecimento dos seus veículos. Gostaram desse estudo de caso? Espero que sim. Uma dica para vocês. Primeiramente, identifique os atores. Depois vocês começam a identificar a ação de cada ator para identificar os casos de uso. Peça para o tutor de vocês voltar essa videoaula no início desse estudo de caso e dando pausa para que vocês possam identificar melhor os atores e os casos de uso. Chegamos ao fim dessa videoaula. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso fórum. Bons estudos e até a próxima.